Capítulo 3 Histórias mal contadas. Não é que eles não vejam a solução, o que eles não enxergam é o problema. Chesterton. Em abril de 2008, a mídia deu ampla cobertura à descoberta de um peixe fossilizado batizado com o nome de Tiktaalik roseae. O fóssil bem preservado foi aclamado então como um exemplar da suposta transição de peixe para quadrúpede terrestre ou tetrápode. Seria assim um tipo de elo perdido, conforme classificou o site do Instituto Ciência Hoje. A fértil imaginação darwinista se apropriou do fóssil e elaborou ilustrações do peixe saindo da água para a terra, e a descoberta foi trombeteada nos 4 cantos do mundo, até que outra descoberta feita na Polônia bagunçou tudo de novo. Um grupo de cientistas concluiu que pegadas encontradas em uma montanha no sudeste do país têm cerca de 395 milhões de anos, na escala de tempo evolucionista, ou seja, foram feitas 18 milhões de anos antes do que se estimava ter sido a origem dos tetrápodes. A descoberta foi publicada numa das principais revistas científicas do mundo, a Nature, em 7 de janeiro de 2010. As marcas mostraram que o animal, além de ser quadrúpede, não rastejava, como certos répteis. Traduzindo em miúdos, havia quadrúpedes andando por aí antes mesmo de seu ancestral, o Tiktaalik, supostamente ter chegado à Terra, ou pelo menos convivendo com esse ancestral. É como se você tivesse vivido antes ou junto com seu tataravô. Os cientistas acreditam que os tetrápodes tenham evoluído dos peixes por meio de um estágio intermediário, conhecido como epistoltese, cujos representantes tinham cabeça e corpo de quadrúpede, mas com características de peixes, como nadadeiras no lugar das patas. Só que eles ainda não conseguiram provar essa crença, e as marcas fossilizadas encontradas na Polônia são bem mais antigas do que os mais antigos supostos fósseis de Epistoltese até hoje descobertos. Assim, de acordo com os autores do novo estudo, a descoberta sugere que os exemplares de Epistoltese encontrados não eram as formas de transições entre peixes e tetrápodes como se imaginava. Segundo eles, isso mostra o pouco que ainda se sabe sobre a história primordial dos vertebrados terrestres, afirmou a agência FAPESP em matéria publicada em seu site. Conclusão de Henry G., um dos editores da Nature. Isso significa que a correlação bem embrulhada como presente entre a estratigrafia e a filogenia, na qual os epistoltegídeos representam uma forma transicional na súbita evolução dos tetrápodes na metade do período frasniano, é uma cruel ilusão. Se, como as pegadas polonesas revelam, os tetrápodes já existiam no período eifeliano, então um enorme vazio evolucionário se abriu debaixo de nossos pés. O adeus de Ida. Algo parecido com o incidente em torno do Tiktaalik aconteceu com outro fóssil chamado de Darwinus mastillae, em homenagem ao pai da evolução, o naturalista inglês Charles Darwin. A festa foi grande em torno da divulgação do fóssil do Darwinus, também conhecido como Ida, já que ele foi apontado como o suposto elo perdido da suposta evolução dos primatas. Quem trabalhou mesmo foram os marqueteiros darwinistas, já que aproveitaram ao máximo a descoberta científica do ano. O fóssil pertencia a um colecionador havia mais de 20 anos, mas só veio a público, veja que coincidência, no ano de Darwin, 2009. Nesse período, deu tempo de criar um site, publicar um livro e produzir um filme, tudo em segredo por 2 anos. Acontece que um grupo independente de cientistas analisou o fóssil e chegou a uma conclusão não muito empolgante. O bicho é provavelmente só um primo antigo e esquisito dos lêmures. Se eles estiverem corretos, o alarde midiático organizado em torno de Ida, o elo perdido, pode se tornar um dos casos clássicos em que a vontade de chamar a atenção do público atropelou a ciência.
Os pesquisadores responsáveis por estudar Ida compararam o fóssil com a Mona Lisa e com o Santo Graal, afirmando que ele mudava tudo o que se sabia sobre a evolução humana. A fraude do Microraptor Guy. Com os fatos corretos e uma premissa errada, você pode chegar à resposta errada pelos motivos corretos, escreveu Wink Platney. Semelhantemente, com um desejo sincero de descobrir a verdade que move muitos cientistas evolucionistas, o motivo correto e a pressuposição de que existe macroevolução, premissa errada, muitas vezes te chega a resposta errada. Mas o pior acontece quando pesquisadores desonestos forjam evidências. É o caso, entre outros, do fóssil do Microraptor Guy, o célebre dinossauro chinês de 4 asas que deixou os cientistas boquiabertos. O paleontólogo Tim Howe, da Universidade do Texas em Austin, declarou ao jornal Folha de São Paulo que o fóssil do Microraptor Guy, considerado uma das maiores descobertas científicas de 2003, foi habilmente forjado a partir de restos de 2 espécies de dinossauro e uma de ave. E enganou até os editores da Nature, que publicaram o achado como matéria de capa. Segundo a reportagem da Folha, Howe entende de fraudes paleontológicas. Foi ele quem desmontou em 2000 a farsa do Archaeoraptor, que foi capa de revistas como a National Geographic. Outro fóssil chinês anunciado no fim dos anos 90 como o elo perdido entre dinossauros e aves, e que acabou entrando para a história como a maior falsificação da paleontologia moderna. A tomografia computadorizada do Archaeoraptor mostrou que o fóssil foi montado com a cauda de um pequeno dinossauro predador e o corpo de uma ave, colados em um pedaço de rocha por contrabandistas de fósseis chineses. Howe diz acreditar que o mesmo tipo de montagem tenha sido feito no caso do Microraptor Guy. Howe diz que convidou 2 vezes o pesquisador chinês que anunciou o fóssil para trazer o espécime para ser tomografado em Austin. A alta resolução do aparelho da universidade permitiria sanar quaisquer dúvidas. Eu me ofereci para pagar todos os custos da viagem e o exame. Ele não aceitou, conta Howe, e a polêmica ficou por isso mesmo. Outra história mal contada. Instintos vitais. Na sequência, vamos analisar alguns fatos que não fecham a conta, quando analisados à luz da teoria da evolução. O primeiro deles é o instinto. Os instintos hibernação, estivação, sobrevivência e etc. são mais desenvolvidos em criaturas mais simples e seriam inúteis se não fossem perfeitos desde o início. Estudos revelam que o castor, por exemplo, não precisaria necessariamente construir represas para sobreviver. Trata-se antes de esbanjamento de engenhosidade, de perícia supérflua, incompatíveis com o esquema evolucionista que enfatiza a predominância do mais apto, fazendo persistir apenas indivíduos e características indispensáveis para a sobrevivência. Parece mais lógico encarar as capacidades instintivas do castor no contexto dos desígnios iniciais do Criador, o qual, programando no cérebro do animal o instinto de construir represas perfeitas, designou para, dessa maneira, contribuir para um melhor equilíbrio geral da natureza. Afinal, as represas naturais regularizam os cursos d'água, atenuando o poder destruidor das correntes, reduzem o montante de materiais transportados para os grandes rios e mares, previnem inundações e elevam o nível dos lençóis subterrâneos, propiciam condições para o crescimento da vegetação ribeirinha e para o desenvolvimento da fauna associada. Note ainda que os seres que vivem em sociedades e colônias, formigas, abelhas e etc., dependem de conjuntos de complexos instintos para sobreviver. Como poderiam esses instintos ter se desenvolvido aos poucos? Outro instinto intrigante é observado em certos mamíferos, como os cães. A mãe animal corta o cordão umbilical, remove o saco embrionário e estimula os filhotes lambendo-os. Não haveria nenhuma probabilidade de o comportamento da mãe ter se desenvolvido por lentos processos evolucionários ou pela sobrevivência dos mais aptos. Isso tinha de estar certo na primeira vez, ou os cães jamais teriam vindo à existência.
É mais fácil raciocinar que os cães foram criados com esses importantes instintos de sobrevivência. Adaptações morfológicas. Não é difícil concluir que as adaptações morfológicas só são úteis quando completas. Um bom exemplo são os répteis, que têm a mandíbula formada pelo osso dental e os ossos quadrado e articular. Neles, o ouvido médio tem um único ossinho, o estribo. Já os mamíferos, ao contrário, têm a mandíbula formada só pelo osso dental, e o ouvido médio é constituído por 3 ossinhos, estribo, bigorna e martelo. Enquanto não se processava a transição dos ossos da mandíbula para o ouvido médio, segundo creem os darwinistas, os répteis teriam que ficar centenas ou milhares de anos sem poder se alimentar adequadamente, já que essa transição possivelmente teria impedido a mobilidade desejável da mandíbula. O sapo de Suriname também mostra que a sugestão de Darwin de que a evolução se processou por meio de modificações ou mudanças sucessivas e graduais não pode ser aplicada a toda criatura. Veja como esse anfíbio terrestre resolve o problema da falta de água. A fêmea põe seus ovos no dorso por meio de um longo oviduto. Depois disso, a pele do dorso cresce ao redor dos ovos e forma um refúgio para os filhotes. Seria muito difícil explicar como se processou a evolução de um sapo desse tipo. Talvez um darwinista diga que esse comportamento e as estruturas fisiológicas a ele associadas evoluíram numa época em que a água era escassa e havia necessidade de tal comportamento. Todavia, 3 fenômenos diferentes devem ter se desenvolvido. Caso contrário, o sapo do Suriname iria se tornar extinto. Primeiro, o longo oviduto deve ter evoluído. Segundo, a pele do dorso deve ter se tornado capaz de cobrir os ovos para que eles não secassem rapidamente nas costas do sapo. E terceiro, as 2 estruturas fisiológicas seriam inúteis a não ser que o sapo as usasse corretamente. Não há absolutamente razão para qualquer uma dessas estruturas ter se desenvolvido por si mesma. Um sapo desprovido de água para colocar seus ovos e possuindo apenas um longo oviduto estaria tão condenado quanto o outro que não possuísse oviduto, mas tendo a capacidade de formar um ninho em seu dorso e não podendo, contudo, depositar ali os seus ovos. Os filhotes de um sapo que possuísse apenas 2 das 3 características necessárias iriam morrer. Esse é outro exemplo de uma estrutura que não pode se desenvolver mediante pequenas modificações. Ela deve surgir de uma só vez, caso contrário, é inútil. Se não for pela ótica do design inteligente, a história fica mal contada. Como vimos no capítulo anterior, Darwin admitiu que, se pudesse demonstrar a existência de algum órgão complexo que não pudesse de maneira alguma ser formado através de modificações ligeiras, sucessivas e numerosas, minha teoria ruiria inteiramente por terra. Só que jamais consegui encontrar esse órgão. Honestidade elogiável a do agnóstico Darwin, diferente de certos biólogos ateus ultradarwinistas da atualidade. Será que hoje ele contaria a mesma história? Mecanismo da visão. Se existe um órgão que deixava Darwin bastante intrigado, esse é o olho humano. Como explicá-lo pelo evolucionismo? Até mesmo um ato aparentemente simples como olhar para um objeto em movimento só é realizado pela operação de um conjunto inteiro de nervos e músculos. Para manter um ponto em foco, o olho deve ser dirigido de tal forma que a luz desse ponto recaia num certo local extrasensível atrás do globo ocular. A lente também tem de ser nivelada ou aumentada convenientemente para curvar os raios luminosos. Se o objeto é, por exemplo, um animal que se move rapidamente, o olho deve ser reposicionado constantemente para que os raios luminosos do animal continuem caindo na parte sensível do olho. A manutenção da focagem num gato que salta ou em uma borboleta esvoaçante requer rápidas contrações de muitos músculos pequenos associados ao globo ocular. Para mover o olho na porção certa e na direção certa, todavia, a ação ocorre tão suave e tão rapidamente que quase parece que nossos olhos estão fisicamente travados no animal para o qual estamos olhando. Se o animal se move para muito longe, nossos movimentos musculares devem ser expandidos para incluir o pescoço ou mesmo o corpo. Como cada uma das microestruturas de que se compõe um olho poderia ter evoluído separadamente, Michael Berry escreveu:
Todas as etapas e estruturas anatômicas que Darwin julgou tão simples implicam, na verdade, processos biológicos imensamente complicados, que não podem ser disfarçados por retórica. Não haveria realmente razão para que a seleção natural favorecesse um olho incipiente, ou uma asa incipiente, ou qualquer outra característica incipiente. Não obstante, de alguma forma, se o modelo evolucionista é válido, as asas evoluíram em 4 ocasiões diferentes, em insetos, répteis voadores, pássaros e morcegos, e olhos evoluíram independentemente pelo menos 3 vezes. O biólogo evolucionista Frank B. Salisbury comentou esse fato. A minha última dúvida se refere à chamada evolução paralela. Até algo tão complexo como o olho apareceu várias vezes, por exemplo, nas lulas, nos vertebrados e nos artrópodes. Já é suficientemente difícil prestar esclarecimento acerca da origem de tais coisas uma vez, mas o pensamento de produzi-los várias vezes de acordo com a moderna teoria sintética faz com que minha cabeça gire. A Bíblia Sagrada, vamos falar sobre ela no capítulo 9, expõe de maneira simples e direta a origem de órgãos complexos como o olho e o ouvido. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Provérbios 20:12. Metamorfose da borboleta monarca. A borboleta monarca é um inseto que ilustra bem o processo da metamorfose. O desafio é explicar evolutivamente a origem desse processo. A borboleta põe um ovo que se desenvolve até nascer a lagarta. A lagarta se alimenta de folhas e se locomove usando as patas. Depois de passar por várias etapas, finalmente parece cansar de andar rastejando, usando as patas e comendo folhas. Então sucede algo estranho e milagroso. Prende-se com as patas dianteiras a um galho, depois encurva-se e chega à etapa denominada J. Dessa etapa, a seguinte leva somente entre 60 e 140 segundos. A lagarta se recobre e já é um casulo, uma crisálida. É uma maravilha da engenharia, porém, há mais. Nesse estado, não é muito mais que uma massa de geleia, que deve estar previamente programada para dar origem a uma borboleta formosa. Como pode uma lagarta seguir passo a passo por todas essas etapas intermediárias, passando por erros genéticos e mutações, a maioria das quais parecem horríveis, aproveitando de vez em quando uma mutação boa? Como pode saber que tem que ser uma crisálida? Se sabia que tinha que ser, como aprendeu a se tornar uma crisálida através de um montão de erros genéticos? Como aprendeu a converter uma massa de geleia em uma borboleta? Os especialistas em borboletas não conseguem explicar a origem de todo esse processo. O mundo da célula. Falei sobre a célula no capítulo anterior, mas quero destacar mais alguns pontos aqui. Note o que escreveu A. E. Wilder Smith. A quase inimaginável complexidade de informação no código genético junto com a simplicidade do seu conceito. 4 letras feitas de moléculas químicas e sua extrema compacidade implicam numa inconcebivelmente alta inteligência por trás de tudo. Para entendermos melhor as funções da célula, podemos dizer que ela funciona como uma cidade murada. Usinas geram energia celular. Fábricas produzem proteínas, unidades vitais do comércio químico. Sistemas complexos de transporte guiam substâncias químicas específicas de um ponto a outro na célula e mais além. Sentinelas nas barricadas controlam os mercados de exportação e importação e monitoram o mundo exterior em busca de sinais de perigo. Exércitos biológicos disciplinados se mantêm em prontidão para combater invasores. Um governo genético centralizado mantém a ordem. Qual a probabilidade de que tudo isso surgisse por acaso? Agora sabemos que a própria célula é muito mais complexa do que havíamos imaginado. Ela inclui milhares de enzimas em funcionamento, sendo cada uma delas um mecanismo complexo. Além do mais, cada enzima vem à existência em resposta a um gene, uma cadeia de DNA. O conteúdo de informações do gene e a sua complexidade deve ser tão grande quanto da enzima que ele controla.
Uma proteína média pode ter cerca de 300 aminoácidos. O gene de DNA que a controla deve ter cerca de 1000 nucleotídeos em sua cadeia, visto que há 4 espécies de nucleotídeos em uma cadeia de DNA. Uma que consista de 1000 elos pode existir em 41.000 formas diferentes. Usando novamente um pouco de matemática, podemos verificar que 41.000 é igual a 10 elevado a 600. 10 multiplicado por si mesmo 600 vezes dá o algarismo 1, seguido de 600 zeros. Esse número está completamente além da nossa compreensão. Mais uma vez, a matemática revela a impossibilidade da evolução darwiniana da fantástica complexidade de uma célula viva, e cada ser humano é constituído de trilhões delas. Vida artificial ou comprovação de design? Em maio de 2010, os principais jornais brasileiros anunciaram que o ser humano havia criado vida em laboratório. O Globo foi o mais enfático: criada vida artificial. A Folha de São Paulo também deu a manchete: ciência cria a primeira célula sintética. O artigo original foi publicado na revista Science e a história não é bem assim. O que os cientistas financiados pela empresa americana Synthetic Genomics fizeram foi copiar o DNA de uma bactéria e depois introduzi-lo em uma bactéria de outra espécie. Esta passou a se reproduzir, replicando as características impressas pelos pesquisadores. É sem dúvida grande façanha científica, mas não uma revolução, como alguns jornais apontaram. Conforme ironizou Luciano Martins Costa, em artigo publicado no site Observatório da Imprensa, talvez seja mesmo mais fácil criar vida sintética nas páginas do jornal do que encontrar vida inteligente no mundo real. William Dembski, no site Uncommon Design, também comentou: a retórica é interessante. O que eles fizeram foi enfiar um genoma sintético dentro de uma célula não sintética. No entanto, eles falharam ao falar de síntese de célula bacteriana. De fato, uma manchete diz: a primeira célula sintética autorreplicante. Isso é enganador. Se alguma coisa vai ser chamada de sintética, não devia a totalidade dessa coisa ser sintetizada e não apenas uma parcela minúscula dela? E não sabemos que essa célula evidencia design, e em caso afirmativo, por que não haveriam as células que não foram tocadas pela Synthetic Genomics fazer o mesmo, ou seja, implicar design? O fato é que os cientistas não criaram nada, mas provaram que mesmo a cópia da vida tem que ser projetada. Semelhanças estruturais. E o que dizer das semelhanças estruturais entre a barbatana da baleia, a pata da rã, a asa de uma ave, a pata de um cão e o braço e a mão de um ser humano, que têm basicamente a mesma estrutura? Para os evolucionistas, isso demonstra que houve um ancestral comum para todos os animais. Entretanto, esse tipo de informação é uma evidência circunstancial que pode ser interpretada de mais de um modo. Ao evolucionista, mostra a relação evolutiva, mas ao criacionista revela a existência de um desígnio, de organização. Porque o Criador deveria necessariamente fazer cada animal completamente diferente do outro? Ele pode ter usado estruturas e processos semelhantes para diversos animais naquilo que fosse apropriado. Isso revela sabedoria. O ser humano também trabalha dessa maneira. Quando produz um novo modelo de automóvel, não o manufatura sem a menor referência a outros modelos existentes. Incorpora muitas ideias comuns a outros modelos, mas também inclui características novas. Os olhos do polvo e os do homem são muito semelhantes. Contudo, ninguém sugere que entre ambos exista alguma relação ancestral próxima. Seria absurdo afirmar que olhos semelhantes poderiam ter se desenvolvido por casualidade em tipos de seres vivos completamente diferentes. Conclusão darwinista: esses seres vivos desenvolveram estruturas semelhantes e complexas de modo independentes. Essa história também está mal contada. Nossos ancestrais? Considerado até 1953 o elo perdido da humanidade, o homem de Pichudal foi na verdade uma brincadeira de Martin Hinton, curador do Departamento de Zoologia do Museu de História Natural de Londres em 1912. Durante 40 anos, o homem de Pichudal foi considerado
no esquema evolucionista do ser humano, até que se descobriu que as evidências sobre as quais se baseava esse homem eram um hábil engano. Exame cuidadoso mostrou que os ossos colocados juntos para formar o crânio eram parcialmente humanos e parcialmente símios. Alguns dos dentes haviam sido alinhados e porções de uma mandíbula haviam sido quebradas para tornar menos claro o fato de que o osso era de um macaco e não de um homem. Na realidade, alguns dos materiais ósseos nem sequer estavam fossilizados, mas haviam sido recobertos por uma tinta marrom para fazê-los parecer antigos. Quando os investigadores perfuraram o osso, obtiveram aparas em vez de pó, como se esperaria de ossos verdadeiramente fossilizados. Há uma longa tradição de interpretações erradas de vários ossos como sendo clavículas humanas. Antropólogos peritos têm descrito erroneamente o fêmur de um jacaré e o dedo de um cavalo de 3 dedos como sendo clavículas. E tem mais. O fato notável é que todas as evidências físicas em termos da evolução humana até hoje podem ser colocadas com espaço de sobra dentro de um único esquife. Outro exemplo de evidência baseadas em vestígios mínimos é o do Hesperopithecus, mais conhecido como Homem de Nebraska. Após grande publicidade por ter sido considerado um ancestral do ser humano, revelou-se mais tarde ser apenas um porco extinto. Toda a evidência provinha originalmente de um único dente, e, no entanto, reconstruções completas foram realizadas na época e circularam como capa de várias revistas científicas. História mal contada. E o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal e o Homo habilis. Uma análise imparcial revelará serem nada mais nada menos que humanos. O homem de Cro-Magnon era maior e mais bem dotado fisicamente que o ser humano moderno, com maior capacidade cerebral. O homem de Neandertal também era perfeitamente humano, revelando capacidades surpreendentes, como a de pintar o corpo e produzir bijuterias, desenvolver estratégias complexas de sobrevivência e até escovar os dentes. Conclusão do Dr. Brent. Talvez o homem de Neandertal e até mesmo o Homo erectus tenham sido formas degeneradas de seres humanos, enquanto que o Australopithecus era outro tipo de símio. O mais recente ancestral reclassificado como macaco foi o Ardipithecus ramidos. Em 2009, o ano de Darwin, a revista Science chegou a divulgar o Ardi, como ficou conhecido como a descoberta do ano. Em 2010, a mesma revista publicou o artigo que questiona o ancestral. A ontogenia recapitula a filogenia? A ontogenia recapitula a filogenia. Esse é outro argumento evolucionista. Essa frase quer dizer que o desenvolvimento de um animal, desde a concepção até a maturidade, recapitula sua história evolutiva. Embora alguns ainda apresentem essa teoria como argumento a favor da evolução, ela já não desfruta de tanta credibilidade. Durante mais de 40 anos, os geneticistas e embriologistas a atacaram seriamente e mostraram com toda clareza que é um erro. Foi o biólogo alemão ultradarwinista Ernst Haeckel quem defendeu ardorosamente essa ideia, mas também se valeu de histórias mal contadas, fatos científicos insuficientes ou que contradiziam suas ideias em relação à filogênese. Ele remediava muitas vezes com falsificações de suas figuras, que ele mesmo admitiu em parte, modelagens arbitrárias e generalizações exageradas. É verdade que os embriões do homem, do cão, do porco, do peixe, etc., mostram semelhanças entre si, mas essas semelhanças se devem meramente ao fato de que, em seu estágio adulto, esses animais também se assemelham. Têm espinha dorsal, 4 membros em desenvolvimento e cada um tem cabeça e mandíbulas. Não é nada inesperado o fato de que o desenvolvimento embriológico desses animais mostrasse também algumas semelhanças. Em seu livro Icons of Evolution, Jonathan Wells chamou atenção para o fato de que os embriões de vertebrados são diferentes no estágio inicial de desenvolvimento, são semelhantes no estágio intermediário e são completamente diferentes no estágio final. Assim como a experiência de Miller-Urey, os embriões de Haeckel constituem uma das fraudes perpetuadas e usadas nos livros de biologia para tentar comprovar o fato da evolução. Órgãos vestigiais.
Foi demonstrado nos últimos anos que praticamente todos os órgãos chamados vestigiais, especialmente no ser humano, têm uso definido e não são de forma alguma atrofiados. Antes, os evolucionistas diziam que haviam no homem cerca de 80 desses órgãos, mas hoje praticamente nenhum deles é citado como vestigial. Entre estes estava a glândula tireoide, o timo, o cóccix, a glândula pineal, os músculos da orelha, as amígdalas e o apêndice. Hoje se sabe que esses órgãos têm funções úteis e não raro essenciais. A ignorância humana com relação às funções específicas dessas estruturas não prova que elas não têm função. É mais provável que nos pouquíssimos casos restantes, um estudo mais intensivo revelará, como aconteceu no passado, as funções específicas realmente realizadas por esses órgãos supostamente inúteis. Na verdade, muitos desses órgãos tidos como vestigiais não são apenas exemplos pobres de evolução, são também modificações degenerativas ou possivelmente o resultado de mutações prejudiciais. E tudo isso é predito pelo criacionismo com uma história bem contada. Quem contemplar o olho de uma mosca comum, a mecânica dos movimentos de um dedo humano, a camuflagem da traça ou a formação de qualquer tipo de matéria de acordo com as variações no arranjo dos prótons e elétrons e afirmar então que tudo isso aconteceu por acaso ou simplesmente acidente, sem um planejador, acredita num milagre muito mais prodigioso do que aqueles que são relatados na Bíblia. Considerar o homem com sua perícia e aspirações, com seus conceitos de si mesmo e do universo, com suas emoções e moral, com sua capacidade para conceber uma ideia tão grandiosa como a de Deus. Considerar essa criatura meramente uma forma de vida um pouco mais elevada do que as outras na escala evolutiva é suscitar questões mais profundas do que aquilo que foi respondido.